O senhorzinho simpático da foto foi um biólogo escocês chamado Alexander Fleming. E um belo dia, ele saiu de férias. Quando ele voltou, ele percebeu que ele tinha esquecido de jogar fora as culturas de bactéria que ele estava trabalhando no laboratório. Enfim, estragou todas as culturas. Elas estavam mofadas. Enquanto ele descartava aquelas culturas, as plaquinhas de Petri, ele conversava com um colega dele do laboratório e ele observou que em algumas dessas plaquinhas, em algumas dessas culturas de bactéria, onde crescia o mofo, aquele fungo, tinha uma aura e não crescia bactéria. Ele achou aquilo muito curioso e resolveu estudar aquilo. Então ele descobriu que esse fungo onde não crescia bactéria ao redor era uma cepa rara de Penicillium notato. E que o subproduto desse fungo, a penicilina, o suquinho do fungo, ele consegue matar bactérias. Ele continuou estudando aquilo, desenvolveu um método para separar a penicilina do penicillium, do fungo, e começou a estudar as propriedades daquela substância, descobriu que a penicilina matava só as células bacterianas, ela não matava as células do nosso corpo. E foi assim que surgiu o primeiro antibiótico do mundo, a penicilina. Bobagem, né? Besteira? Pois é. Só que a penicilina a descoberta da penicilina rendeu o Prêmio Nobel de Medicina ao Fleming, e merecidamente, porque a penicilina salvou milhões de pessoas durante a Segunda Guerra, vem salvando milhões de pessoas até hoje. E só a descoberta da penicilina foi responsável pelo aumento de 10 anos na expectativa de vida média humana. Ou seja, o ser humano passou a viver 10 anos a mais só por causa da descoberta da penicilina. Porque até então as pessoas morriam de dor de garganta, de inflamação na garganta, de diarreia. Imagina um mundo onde você morre de diarreia, cara, que louco. O que o Alexander Fleming fez foi inovar. Ele inovou a medicina para sempre. Mas o que é inovação? É uma palavra que está um pouquinho na moda, principalmente para quem trabalha com startup, quem trabalha com tecnologia. Eu vejo que as pessoas têm uma noção um pouco errada do que é inovação. Porque as pessoas tendem a pensar que inovação tem que ser uma ideia que ela é feita do zero, ou então inovação tem que ser uma ideia super complexa, tipo uma teoria da relatividade de Einstein, um negócio assim. E não. Como o Fleming, por exemplo, observou um mofo, que ele nem estava pesquisando aquilo, e descobriu a penicilina, o processo inovativo muitas vezes acontece sem a gente nem perceber. É simplesmente, se a gente olhar pela etimologia da palavra, a inovação nada mais é do que você olhar para dentro de algo que já existe, um conceito que já existe, só que é visto como desimportante, e você olhar com uma nova ótica, criar uma ideia e a partir daí colocar a sua ideia em ação. E eu queria compartilhar com vocês uma historinha minha, pessoal, que envolve inovação. Eu tive a honra de trabalhar como pesquisador no laboratório que é o sonho de consumo de todo nerd. É o paraíso do nerd, a Nerdolândia. É a fusão da Escola de Medicina de Harvard com o MIT. E o intuito desse laboratório é desenvolver novas tecnologias para a área médica. E lá eu estudava as propriedades médicas de comprimentos específicos de ondas eletromagnéticas no espectro visível. Em bom português, eu trabalhava com as propriedades de cura da luz. Luz. E a gente conseguiu efeitos incríveis, cara. Como, por exemplo, erradicar uma infecção bacteriana de uma bactéria multiresistente, chamada superbactérias, sem uso de antibiótico, usando só luz. Inclusive, para esse TEDx, vocês vão ter a honra de ver em primeira mão um esquema computadorizado de ultíssima geração que eu preparei para exemplificar e mostrar claramente os resultados que a gente conseguiu no laboratório. Em só 62 minutos a gente conseguiu erradicar uma infecção que os antibióticos mais potentes não conseguiram erradicar. Mas tem um problema. A luz sozinha, ela não consegue penetrar muito fundo no tecido. Então, a gente conseguia tratar infecções superficiais, mas se a infecção fosse um pouquinho mais profunda, a luz não ia conseguir chegar até aquela região que precisava de tratamento. Então, eu tive uma super ideia, uma ideia super brilhante, e pensei,
por que não construir um conjunto de microagulhas ópticas, onde em cima de cada microagulha a gente coloca uma microlente que vai focar a luz para dentro da agulha, e essa agulha vai guiar a luz para dentro do tecido, e assim a gente consegue atingir uma área muito maior. Fiz um esquema computadorizado também, né? Deu para ver que eu adoro fazer esses negócios. E fui mostrar para o pessoal do laboratório, achando que estava arrasando com a minha ideia. Cheguei para eles e disse, olha, eu tive essa ideia, a gente faz esse conjunto de microagulhas, e a ideia é meio que como se tivesse um monte de sabres de luz do Star Wars dentro do tecido, e eles vão entregar a luz para dentro do tecido e tal. E eles, com todo o tato do mundo, para não me desmotivar, disseram, Caio, a ideia é legal, na verdade ela é tão legal, que a gente já até pensou sobre isso. O problema é, qual é o material que você vai usar? Qual é o método de produção que você vai usar para confeccionar essas agulhas? Isso tudo é um problema, então a gente terminou descartando essa ideia. Dei aquela brochada, né? Tá, tudo bem, vou para casa. Aí me debrucei em cima do problema. Afinal de contas, eles tinham dito que a ideia era legal e eles já tinham pensado sobre isso. Então, comecei a pesquisar materiais e descobri o ácido polilático. É um polímero, é um termoplástico. Ele é biodegradável, biocompatível, ele é meio transparente, parece um vidrinho quando ele está em temperatura ambiente, então ele consegue guiar bem a luz. Adquiri esse material, comecei a brincar com ele no laboratório. Primeira coisa que eu fiz foi derreter ele para achar o ponto de fusão, mais ou menos 187 graus Celsius, e vi que ele parecia um caramelo quando estava derretido. Mas tudo bem, né? Porque o cara, quando tem cabeça de gordo, vê comida em tudo. Então, bom, tá legal, interessante parecer com caramelo. Então, a minha primeira ideia foi, ideia óbvia, vou construir moldes no impressora laser 3D, porque eu tenho acesso a todo aquele maquinário maravilhoso de Harvard e do MIT, e vou derreter o material, colocar dentro do molde e vou ter as minhas microagulhas. Mas o material era muito viscoso, meio como um caramelo, derretido, e ele não escorria para dentro do molde. Aí eu pensei, eu posso tirar então o ar de dentro desses moldes, indo para uma câmara a vácuo, então vou tentar repetir isso dentro de uma câmara a vácuo. Nada feito, o material ainda era muito viscoso, e mesmo sem ar nenhum dentro dos moldes, eu não consegui fazer com que o material escorresse para dentro dos buraquinhos do molde. Então eu coloquei uma pressão negativa dentro do molde, uma pressão positiva fora do molde, para empurrar aquele material mesmo lá para dentro. Nada feito. Mas afinal de contas, essa é a escolha óbvia, né? Não, fazer um molde, derreter um negócio e colocar lá dentro. Pensei, Caio, você está em Harvard, no MIT, desenvolvendo pesquisa científica com um monte de gente top da galáxia. Por que você não pensa em alguma coisa mais científica, mais complexa, mais nerd? Então, eu pensei, eu posso usar o diclorometano, que é um solvente transparente, e quando eu dissolver o ácido polilático no diclorometano, eu vou ter um líquido. E esse líquido vai entrar mais fácil dentro dos micro buraquinhos do molde. Então, dissolvi o material no diclorometano, virou realmente um líquido transparente. Minha ideia era, coloquei no molde e deu certo, eu consegui preencher os buraquinhos. Minha ideia era que quando o diclorometano evaporasse, eu tivesse ali, né, só o ácido polilático no formato que eu queria. O resultado foi esse, eu acho que eu não preciso dizer mais nada, né? Uma meleca. Eu perdi as propriedades ópticas, porque o negócio ficou branco, completamente opaco, e as agulhas ficaram quebradiças, elas não iam conseguir penetrar no tecido nunca. E começou a bater um desespero, porque até aí já tinham se passado algumas semanas, na verdade alguns meses, e eu não tinha nada para mostrar, não tinha nenhum resultado para mostrar para a galera, só uma série de fracassos, né? Mas eu continuei brincando com o material e testando várias propriedades dele. E essa ideia do pirulito de caramelo, velho, que o negócio parecia um caramelo, não saía da minha cabeça. E eu pensava que é só porque eu tenho espírito de gordo. Mas eu lembrei que lá em Recife, tem os vendedores de pirulito de caramelo ambulantes, que eles vendem um pirulito de metro, que o caramelo é puxa-puxa, então eles derretem, e quando eles puxam, fica um pirulitão assim, e eles vendem pirulito de 1 metro, 1,5 metro, uma coisa louca. Eu pensei, caramba, esses caras fazem um pirulito gigante que parece uma super agulha. Por que eu não posso usar esse método para fazer uma microagulha? Afinal de contas, se ele é puxa-puxa, eu posso... Spoiler. Eu posso derreter esse material numa chapa, que eu presetei ela para 187 graus Celsius, colocar o material lá. Quando ele tivesse derretido, eu ia pinçar ele com
uma pinça cirúrgica, e foi o que eu fiz, e realmente veio aquele fiapinho com a base mais grossa, e à medida que eu ia puxando, ele ia afilando, fiz, caramba, consegui fazer uma microagulha. Só que no que eu soltei, o material estava derretido, desmoronou, isso não tem problema. Peguei uma bacia de água gelada, coloquei ali do meu lado, repeti o processo, coloquei debaixo da água gelada, quando eu tirei, lá estava em riste o primeiro protótipo de microagulha óptica do mundo, feito baseado no pirulito de caramelo. Mostrei para o pessoal do laboratório, eles ficaram extasiados, disseram, Caio, que legal, como foi que você conseguiu fazer isso? Eu disse, cara, porque na tua cidade provavelmente não tem vendedor de pirulito de caramelo. Então, eu não te culpo por não saber, né, desenvolver esse processo super complexo, mas um dia eu te conto. Não tardou conseguir aperfeiçoar o método e desenvolver um conjunto de microagulhas ópticas, que só nos primeiros protótipos a gente conseguiu aumentar em 300% a entrega de luz dentro do tecido, e isso gerou uma nova ótica, cara. Isso fez com que a gente visse aquela pesquisa sob um novo olhar, porque até então era só um estudo da luz, mas nada muito aplicado. E a partir do momento que eu mostrei que a gente conseguiria entregar essa luz, eu disse, galera, isso aqui pode realmente virar um tratamento de saúde. E mudou completamente a visão que todo mundo tinha sobre a pesquisa. A gente desenvolveu novas coisas em cima desse trabalho. Isso me rendeu um prêmio. Eu ganhei um prêmio, Harvard MIT People's Choice Award, um prêmio dado pela comunidade acadêmica de Harvard, do MIT e do MGH, que é tipo o Hospital das Clínicas de Harvard, por causa de uma ideia que eu tive baseada num pirulito de caramelo. Isso é muito louco. Eu voltei para o Brasil, trouxe essa pesquisa comigo em parceria com o laboratório, só que hoje a gente trabalha com uma coisa um pouquinho diferente de simplesmente infecção bacteriana. A gente trabalha com uma condição chamada pé diabético, que é a maior causa de amputações do mundo hoje. A gente continua desenvolvendo métodos de entregar essa luz, e a gente continua desenvolvendo equipamentos capazes de entregar essa luz. E por causa de todo esse trabalho, eu fui parar na lista da Forbes, o que é um negócio muito louco, né? Porque a lista da Forbes, geralmente eles listam os bilionários, então eu sou liso e estou na lista da Forbes, mas eu estou, então, enfim, não vou ficar me perguntando muito por quê, mas eu estou na lista da Forbes como uma das personalidades jovens mais promissoras do Brasil. E eles me chamaram de inventor, não foi de empreendedor, não foi de cientista, não foi de pesquisador, não foi de estudante, foi de inventor. O que é um inventor, se não um inovador? Não é verdade? Porque eu, sinceramente, não acho que eu inventei nada. Eu usei as minhas experiências para construir uma coisa nova, uma coisa diferente. Mas eu usei coisas que já estavam ali, que já existiam, que qualquer um podia ter feito também. Essa história de inventor, de inventar, de criar, eu acho que o ser humano ele não é muito bom em criar de verdade coisas do zero. O ser humano é muito bom em ressignificar as coisas que já existem. Se eu pedir, por exemplo, para você pensar agora em uma cor que você nunca viu na sua vida, provavelmente você não vai conseguir pensar nessa cor. Se eu pedir para você pensar em um som que você nunca ouviu na sua vida, você não vai conseguir pensar nesse som. Mas se eu pedir para você pensar em um ovo azul, escuro, mesmo você nunca tendo visto uma galinha chocar um ovo azul, você consegue conceber essa ideia, você consegue pensar nisso. Você pode até pensar num ovo amarelo, num ovo rosa, não sei. Mas são elementos que já existem, que já estavam ali e que a gente já conhece. Beethoven, quando compôs a Nona Sinfonia, ele usou as mesmas 12 notas musicais que todos os músicos sempre tiveram acesso. Ele não inventou nota musical nova, mas ele usou as experiências dele. Ele usou a alma dele para ressignificar uma coisa que já existia. Ele deu o olhar dele para aquilo. E ele inovou a música. E ele mudou a música para sempre. Picasso usou, quem sabe, o mesmo pincel e tinta óleo da lojinha do seu Zé, que outro artista podia ter comprado também. Que a gente já usou nas aulas de artes da gente do colégio também.
mas Picasso deu o olhar dele, as experiências dele de vida, o olhar dele do mundo, e colocou esse olhar nas artes. Ele revolucionou as artes plásticas para sempre. A inovação não é um negócio que acontece sozinha, assim, acordei inovador hoje. Não, a inovação, ela depende de outras coisas para acontecer. A inovação depende da observação, porque você precisa ter experiências de vida, né? Você precisa vivenciar as coisas para conseguir inovar. Você precisa olhar essas suas experiências com criatividade, né? Porque você precisa dar um novo olhar naquelas experiências que você já tem, para que daí surja uma nova ideia. Mas o mais importante de tudo, você tem que colocar essa tua ideia em prática. Porque uma ideia sozinha, ela não vale nada. Mas uma ideia que é posta em prática, essa muda o mundo. Obrigado. Boa noite.